Você estaria disposto a modificar apenas um hábito por 7 dias, se soubesse que isso pode conduzi-lo à liberdade financeira que sempre desejou? Não estou falando de uma técnica complexa, nem de um plano milagroso. Refiro-me a um único hábito, um gesto simples, mas tão poderoso que pode tirá-lo da escassez e levá-lo à abundância. A verdade é que esse hábito é negligenciado por 95% das pessoas e, o mais incrível, a maioria sequer percebe que o possui. Ou, pior ainda, o pratica de forma equivocada. Já se perguntou por que algumas pessoas prosperam mesmo sem educação formal, enquanto outras, com diplomas e pós-graduações, vivem sempre no vermelho? A resposta está aqui. E só funcionará se você aceitar o desafio de mudar por 7 dias. Passei grande parte da minha vida acreditando que dinheiro era algo difícil de conseguir, escasso, e que só vinha após muito esforço físico. Levantar cedo, trabalhar duro, pagar contas e repetir tudo no mês seguinte. Isso era o que via ao meu redor. Isso era o que diziam ser o certo. Mas havia algo que ninguém me dizia, porque quase ninguém sabia. O dinheiro tem uma frequência. E assim como uma estação de rádio, você só capta aquilo que está sintonizado com a sua vibração. Isso não é papo esotérico, é física pura. Tudo no universo vibra. A cadeira onde você está sentado vibra. O celular em sua mão vibra. E principalmente, seus pensamentos vibram. Cada pensamento que você tem envia um sinal, como uma antena. E o que você atrai para a sua vida depende dessa transmissão. Naquela época, eu ganhava aproximadamente R$40 mil por ano e devia R$60 mil. Um abismo. E sabe o que eu fazia? Reclamar, me sentir mal, dizer que não tinha dinheiro e repetir isso todos os dias. Eu estava sintonizado com a falta, e a frequência da falta atrai mais falta. Você já percebeu isso na sua própria vida? Aqueles dias em que tudo parece dar errado, uma conta chega atrás da outra, você derruba café na roupa antes de sair, perde o ônibus, recebe uma cobrança inesperada. Não parece que as coisas ruins vêm em bloco? Isso é frequência. Quando você está em baixa vibração emocional, torna-se um ímã para situações que confirmam essa vibração. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Foi só quando comecei a mudar o foco da minha atenção que tudo começou a mudar. Parei de me concentrar nas dívidas e comecei a pensar em como ganhar dinheiro. Pode parecer um detalhe pequeno, mas foi essa mudança que me tirou do buraco. Passei a pensar em oportunidades em vez de escassez. E quando mudei o foco da minha mente, as portas começaram a se abrir. Lembro-me de ouvir alguém dizer que ganhava dinheiro limpando escritórios. Era um negócio simples, mas como eu estava em outra frequência, aquilo brilhou para mim. Pensei, por que não eu? Em pouco tempo consegui um empréstimo de cerca de R$900 para comprar baldes, panos e uma enceradeira usada. Comecei a limpar escritórios. O primeiro pagava cerca de R$15 por vez. Aceitei e fiz o melhor serviço possível. Pouco depois, vieram outros, e mais outros. E quando percebi, estava ganhando R$12.500 por mês. Isso não aconteceu porque me tornei um gênio. Não foi sorte, nem porque alguém me deu uma chance. A verdade é que mudei minha frequência. Deixei de ser uma antena da escassez para me tornar uma antena da abundância. A única diferença entre a versão de mim que ganhava R$40 mil por ano e a que passou a ganhar R$175 mil por ano era o que eu sentia e pensava todos os dias. Muita gente ainda acredita que isso é conversa fiada, porque não entende como a mente funciona. Mas pesquisas mostram que estados emocionais afetam diretamente as decisões financeiras. Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que pessoas em estado de ansiedade ou tristeza tendem a gastar mais impulsivamente e a se endividar com mais facilidade.
Ou seja, a emoção errada te coloca numa armadilha financeira. E quando você vive preocupado com dinheiro, toma decisões que perpetuam essa realidade. É um ciclo. Então te pergunto, quantas vezes você já ficou preso nesse ciclo? Quantas vezes deixou de tentar algo porque não tinha dinheiro? Quantas oportunidades deixou escapar por estar ocupado demais, se preocupando com o que poderia dar errado? Se você mudar sua vibração, mudará seus resultados. Mas como fazer isso na prática? Simples. E aqui vai um desafio. Durante os próximos 7 dias, quero que você vigie seus pensamentos com o mesmo rigor de um guarda na porta de um cofre. Toda vez que pensar em escassez, dívida, falta ou medo, pare, respire fundo e mude o pensamento. Diga a si mesmo, o dinheiro está a caminho agora. Pode parecer loucura no começo, mas eu te prometo, é nessa repetição que está a chave. A cada pensamento consciente de abundância, você emite uma nova frequência. E essa nova frequência começa a alterar o que você percebe, o que você atrai e como você se comporta. É um efeito dominó invisível, porém muito real. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Eu comecei endividado, com o dedo machucado, sem instrução formal e sem nenhuma experiência. Comecei sem saber, mas comecei. E se eu pude, você também pode, porque no fim das contas, sua realidade externa é apenas o reflexo da sua realidade interna. E se você mudar por dentro, é impossível o lado de fora continuar igual. Uma das coisas mais poderosas que aprendi e que transformou completamente minha vida financeira foi entender o impacto das imagens que eu mantinha na mente todos os dias. O que você vê com os olhos da mente tem mais poder sobre a sua realidade do que aquilo que você enxerga com os olhos físicos. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas continua presa em ciclos de escassez, mesmo se esforçando muito para sair deles. Elas não conseguem imaginar uma vida diferente. Elas só conseguem ver o que está diante delas agora. Contas vencidas, extratos negativos, boletos, dívidas. E sem perceber, reforçam essas imagens dia após dia, como se estivessem jogando gasolina no fogo. Mas tudo mudou para mim no momento em que comecei a visualizar o que eu queria, em vez de continuar reforçando o que eu não queria. Escrevi meu primeiro grande objetivo em um cartão, um simples pedaço de papel. Escrevi que queria ter 25 mil euros. Naquela época, eu nunca tinha visto 25 mil euros juntos na minha vida. Não conhecia ninguém que tivesse essa quantia. Parecia uma loucura. Mas não me importei. Escrevi do mesmo jeito. E carreguei esse cartão comigo todos os dias. Eu o lia e relia. Imaginava como seria ter esse dinheiro, onde eu estaria, como me sentiria, o que faria com ele. Era como se eu estivesse ensaiando mentalmente a vida que eu queria. No começo, parecia ridículo. Mas com o passar dos dias, algo começou a mudar. Passei a pensar mais como alguém que ganha dinheiro e menos como alguém que vivia endividado. E aqui está um detalhe fundamental. O cérebro humano não distingue entre o que é real e o que é imaginado com emoção intensa. Pesquisas em neurociência mostram que os mesmos circuitos cerebrais se ativam quando você vive uma experiência ou quando a visualiza com intensidade. Então, se você imagina com detalhes, emoção e repetição, seu cérebro começa a funcionar como se aquilo já fosse verdade. E quando a mente muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados mudam. A maioria das pessoas falha nesse ponto porque visualiza os problemas o tempo todo. Elas olham para o saldo no banco e pensam, estou quebrado. Olham para os boletos e dizem, não vou conseguir pagar isso. Elas vivem alimentando a imagem que mais temem. E é exatamente essa imagem que se manifesta. Não porque o universo esteja punindo alguém, mas porque você está colocando toda a sua atenção em algo. E para onde vai a atenção, vai a energia.
E onde vai a energia, aquilo cresce. Lembra quando você era criança e usava a imaginação para transformar qualquer coisa em uma aventura? Um lençol virava capa de super-herói, uma caixa de papelão virava nave espacial. A capacidade de imaginar nunca desapareceu. Nós apenas paramos de usá-la. E sem ela, nos tornamos prisioneiros do que já existe, em vez de arquitetos do que poderia existir. Eu te pergunto, o que você tem visto na sua mente ultimamente? Você está vendo o carro que quer dirigir ou o que acabou de ser apreendido? Está vendo a casa onde gostaria de morar ou o aluguel atrasado? Está vendo uma conta bancária próspera ou a próxima fatura do cartão? Se você quer mudar sua realidade, precisa primeiro mudar a imagem interna. Não se trata de negação. Eu sabia que tinha dívidas, eu não fugi da realidade. Mas escolhi parar de alimentar essa imagem. Ao invés disso, comecei a me enxergar prosperando. Imaginei-me assinando cheques altos. Me vi caminhando com confiança. Me imaginei dando gorjetas generosas, ajudando minha família, vivendo em abundância. Você pode fazer o mesmo. A partir de hoje, pegue um papel e escreva o que deseja, com clareza. Não escreva o que acha que pode conseguir, escreva o que realmente quer. E a partir de hoje, leia isso todos os dias. Pela manhã, antes de dormir, leve consigo no bolso. Visualize, sinta, imagine como se já estivesse acontecendo. O ator Jim Carrey fez isso antes de se tornar famoso. Ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de reais pelos serviços prestados como ator. Colocou uma data alguns anos à frente, manteve esse cheque na carteira. Quando a data chegou, ele recebeu exatamente esse valor por um filme. Isso pode parecer coincidência, mas eu não acredito em coincidências nesse nível. Acredito em frequência, em imagem mental e em convicção. Ele viu antes de viver, e foi isso que eu fiz. E é isso que você pode fazer. Se você mantiver uma imagem clara, emocional e constante do que deseja, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Oportunidades aparecem, ideias surgem, pessoas cruzam seu caminho. Mas nada disso acontece se você não estiver vendo isso primeiro em sua mente. A mudança começa de dentro, e a imagem é o ponto de partida. Porque a mente não realiza o que não consegue ver, e sua vida nunca vai ultrapassar a imagem que você tem de si mesmo. Durante muito tempo, me perguntei por que tantas pessoas inteligentes, formadas, bem-intencionadas e até experientes ficavam presas em situações de escassez. Pessoas que sabiam o que fazer, mas simplesmente não conseguiam fazer. E isso não acontecia porque elas não quisessem. A verdade é que existe algo mais profundo operando por trás de tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Nosso paradigma. O paradigma é um conjunto de crenças e hábitos profundamente enraizados no nosso subconsciente. Funciona como o sistema operacional da mente. E a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. Mas é ele que dita como você usa seu tempo, como reage aos desafios, como vê o mundo e, principalmente, quanto dinheiro você acredita que pode ganhar e manter. Quando comecei a prosperar, no começo, depois de abrir minha empresa de limpeza, passei de R$ 4.000 por ano para mais de 1 milhão em poucos anos. Mas, mesmo com todo esse dinheiro, algo estava errado. Eu ganhava sim, mas gastava de forma impulsiva, muitas vezes irresponsável. Em vez de usar aquele dinheiro com sabedoria, eu me sabotava, jogava, gastava demais, tomava decisões ruins. Até que um dia, saindo de um clube, parei na calçada e pensei, o que estou fazendo? Percebi que mesmo com todo o dinheiro, meu comportamento não tinha mudado, porque meu paradigma não tinha mudado. E esse foi um dos momentos mais dolorosos e decisivos da minha vida. Isso me fez entender que não basta ganhar mais. Se seu paradigma continuar o mesmo, você sempre vai encontrar uma forma de se sabotar.
Foi então que mergulhei fundo no estudo da mente, porque precisava entender por que estava me comportando daquele jeito. E o que descobri foi transformador. Nossos resultados nunca ultrapassam a imagem que temos de nós mesmos. Você pode até conseguir um aumento, pode até ganhar na loteria, mas se seu paradigma diz que você é alguém que sempre se enrola com dinheiro, cedo ou tarde você voltará exatamente para esse padrão. Não porque quer, mas porque foi programado para isso. E aqui está a parte importante. Essa programação não é sua culpa. Ela começou quando você era criança. Repetições de frases como dinheiro não traz felicidade, é difícil ganhar dinheiro, rico é quem tem sorte, foram plantadas em sua mente como sementes e com o tempo tornaram-se raízes. Você ouviu isso dos seus pais, da escola, da televisão e, sem perceber, aceitou essas ideias como verdades absolutas. E hoje, elas dirigem sua vida no piloto automático. Sabe aquela sensação de dar 2 passos para frente e 3 para trás? Aquela voz interna que diz, isso não é para mim, eu não consigo, é tarde demais. Essa é a voz do paradigma. E ela fala alto, porque não é lógica, é emocional, vive no subconsciente, e o subconsciente não questiona, ele apenas aceita. Agora, aqui está o segredo. Se você colocou essa programação aí dentro, mesmo sem querer, você também pode mudar. Mas não basta assistir um vídeo e se sentir inspirado por alguns minutos. Mudar o paradigma exige repetição, constância e intenção. Exige que você alimente sua mente todos os dias com as ideias novas que quer implantar e que combata com firmeza aquelas velhas crenças que te limitam. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que mais de 40% do que fazemos todos os dias é baseado em hábito, não em decisão consciente. Isso significa que se você não mudar seu paradigma, continuará vivendo os mesmos dias, fazendo as mesmas escolhas, reagindo da mesma forma, mesmo que racionalmente saiba que deveria agir diferente. Por isso, tantas pessoas vão de curso em curso, livro em livro, mas não mudam de vida. Elas absorvem conhecimento com a mente consciente, mas não reprogramam a mente subconsciente. E o subconsciente é quem manda no jogo. Então, se você quiser mudar seus resultados financeiros de forma real, precisa mudar seu paradigma sobre dinheiro. Precisa deixar de ver o dinheiro como algo distante, difícil ou sujo. Precisa começar a se ver como alguém digno de abundância. Precisa começar a falar, pensar e agir como alguém próspero, mesmo que no começo tudo dentro de você diga o contrário. E como começar essa mudança? Escreva suas novas crenças. Repita-as em voz alta todos os dias. Visualize-se vivendo a vida que deseja. Sinta essa emoção como se fosse real. Reforce isso com consistência, porque no início o velho paradigma vai resistir. Ele tentará te puxar de volta. Mas com repetição e persistência, você começará a plantar novas sementes e com o tempo elas florescerão. Foi assim comigo. Precisei questionar tudo que achava que sabia sobre mim, sobre dinheiro, sobre sucesso. E quando fiz isso, o chão mudou. E nunca mais voltei ao ponto de partida. A chave da sua liberdade financeira não está do lado de fora. Ela está aí dentro. E começa pelo que você acredita ser verdade sobre você mesmo. Mude isso, e tudo ao seu redor mudará também. Permanecer onde está não é falta de capacidade. É apenas sinal de que o paradigma ainda não foi reprogramado. E a boa notícia é que você pode começar hoje. Porque o que você repete, você grava. E o que você grava passa a comandar sua vida. Uma das descobertas mais impactantes que fiz em toda a minha jornada foi entender que o verdadeiro poder não está no mundo externo, mas na capacidade de dirigir a mente com foco absoluto. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo. Reagem ao que veem,
ao que ouvem, ao que sentem. Vivem como folhas ao vento, empurradas pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas contas, pelas notícias. E vivem dizendo: quando isso melhorar, aí sim eu vou conseguir. Mas o que elas não percebem é que a vida nunca muda de fora para dentro. Sempre muda de dentro para fora. E o instrumento mais poderoso que temos para fazer essa mudança acontecer é a nossa mente. Mas não estou falando da mente no sentido comum. Estou falando da mente que pensa, que visualiza, que decide, que persiste. Estou falando do uso consciente de uma faculdade mental chamada vontade. A vontade é a habilidade de manter uma imagem na tela da mente, mesmo quando tudo ao redor parece dizer que aquilo é impossível. É ela que mantém você focado quando ninguém acredita, quando não há evidência, quando parece que nada está acontecendo. Eu aprendi isso de um jeito muito direto quando conheci Earl Nightingale. Anos antes de trabalhar com ele, eu ouvia seus áudios em vinil todos os dias. Um dia, durante uma reunião de vendas, eu disse em voz alta que gostaria de conhecê-lo. Um colega me olhou e disse: se você realmente quisesse, já teria ido. Aquilo me pegou em cheio, porque ele estava certo. Naquele mesmo dia, eu fui até um telefone e liguei para o escritório de Earl em Chicago. A secretária atendeu e disse que ele não estava, mas que retornaria. E ele retornou. Quando ouvi sua voz ao telefone dizendo "Hello, this is Earl Nightingale", eu quase deixei o aparelho cair da mão. Eu disse que queria passar um tempo com ele, aprender com ele, e ele me deu 1 hora. Aquela hora mudou tudo. Meses depois, eu era vice-presidente de vendas na empresa dele. Mas isso só aconteceu porque decidi manter o foco. A vontade me levou até lá. E essa mesma força está dentro de você, mas precisa ser despertada. E você a desperta por meio da repetição e da decisão firme de não se distrair com o que não leva ao seu objetivo. As pessoas vivem distraídas. Dizem que querem mudar de vida, mas passam horas deslizando o dedo no celular, consumindo conteúdo que não acrescenta nada. Dizem que querem ser financeiramente livres, mas ainda acordam reclamando, alimentam pensamentos de escassez, se envolvem em conversas de medo, dúvida e zombaria. E depois perguntam por que nada muda. Foco é seletividade, é a habilidade de dizer não a tudo que não está alinhado com a imagem da vida que você deseja construir. Você tem que escolher no que vai acreditar, tem que escolher no que vai pensar. E tem que proteger essa escolha com toda a sua energia, todos os dias. Lembra do projeto da NASA que levou o homem à Lua? Quando John F. Kennedy perguntou ao Dr. Wernher von Braun o que seria necessário para levar um homem até a Lua e trazê-lo de volta com segurança, ele respondeu com apenas 5 palavras: a vontade de fazer isso. Ele não disse dinheiro, tecnologia ou equipe. Ele disse vontade. Porque quando existe vontade, o resto se organiza. Mas aqui está algo que poucos percebem. O foco verdadeiro não é apenas manter a mente fixa num objetivo. É sentir isso como se já fosse real. É se comportar como alguém que já vive aquilo. É transformar sua identidade antes mesmo da conquista chegar. Porque se você continuar agindo como quem não tem, pensando como quem não merece e sentindo como quem perdeu, você vai manter a mesma frequência de sempre. A mente tem um mecanismo poderoso, o sistema reticular ativador ascendente. Esse sistema filtra o que chega até você com base no que você está buscando. Se você define com clareza o que quer e mantém sua atenção ali, esse sistema começa a perceber oportunidades, conexões, ideias e sinais que estavam invisíveis antes. É como quando você compra um carro novo e começa a ver esse carro em todos os lugares. Não é que o carro ficou mais comum, é que agora sua mente está programada para notá-lo. O mesmo acontece com o dinheiro.
Se você foca em abundância, você começa a notar formas de criar, de atrair, de servir. Mas se você foca em falta, sua mente só enxerga problemas, obstáculos e ameaças. E foi isso que eu aprendi a fazer. Manter o foco naquilo que eu queria, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Eu escrevia meus objetivos, lia todos os dias, visualizava e me comportava como alguém que já tinha conquistado aquilo. Não havia espaço para dúvida nem para distração. E quando a dúvida aparecia, eu a enfrentava com ação. Por isso, se você quer transformar suas finanças em algo sólido e próspero, comece agora a exercitar sua capacidade de manter a mente fixa no que deseja. Ignore as opiniões dos outros. Esqueça o passado. Desconsidere a lógica dos números se ela for contra sua visão. Lembre-se, você não precisa saber como tudo vai acontecer. Precisa apenas decidir o que quer e manter isso vivo dentro de você. E se você fizer isso por tempo suficiente, a realidade inevitavelmente vai se curvar diante da sua visão, porque o mundo externo sempre acaba obedecendo ao mundo interno. A única pergunta que você precisa responder agora é: você vai se distrair de novo ou vai finalmente se comprometer com o que realmente quer? Porque essa decisão, embora pareça pequena, pode ser a mais importante da sua vida. Se existe um ponto que você precisa guardar de tudo o que conversamos até aqui, é esse. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, sente e repete todos os dias. A verdadeira mudança financeira não começa na carteira, nem no emprego, nem nos números. Começa dentro da sua mente, com uma decisão clara, com uma imagem firme e com o comprometimento absoluto de não tirar os olhos do que realmente importa. E agora que você entendeu isso, é hora de dar o próximo passo. Tem um novo vídeo aparecendo aí na sua tela. Clique nele. É ali que você vai subir mais um degrau na sua evolução, aprofundar ainda mais seu entendimento e se tornar 1% melhor do que você é agora. E acredite, esse 1% faz toda a diferença no longo prazo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Te espero no próximo vídeo. Vamos continuar juntos nessa jornada.